A palavra do Senhor se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1. A palavra diz que ali era um jovem que havia nascido de uma prostituta, de um adultério, de um jovem que ele já era rejeitado desde o seu nascimento, porque ele foi filho de um adultério, ele era filho de uma prostituta. E a palavra diz ali que todos rejeitaram ele. A palavra começa dizendo: era Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. O seu pai se chamava Gileade. E o verso 2 diz: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, rejeitaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os amonitas, eles eram gigantes, eles eram uma tribo, eles eram de um lugar, eles eram muito fortes. E a palavra diz que eles venciam muitas nações, muitos povos que eles se levantavam. A maioria deles, eles venciam. E a palavra diz que não foi diferente ali. Eles se levantaram contra Israel. Mas quando existe um Deus, muitas das vezes você pode ser essa pessoa. Às vezes você é uma pessoa rejeitada. Às vezes você foi rejeitado desde o início da sua vida. Às vezes você, por nem saber, mas ainda que você não soubesse o que aconteceu, você se sentia ou você se sente uma pessoa rejeitada. E com certeza esse jovem não era diferente, porque ele já foi rejeitado desde o nascimento, porque ele foi filho de uma prostituta. E o único que acredito que gostava dele era o seu pai. E ali na casa dele ninguém gostava dele, porque a madrasta não gostava e os filhos também não gostavam. Então todos ali maltratavam, rejeitavam, esnobavam Jefté. E chegou um certo ponto de ele já estar um jovem grande, e a palavra diz que ele fugiu dos seus irmãos, porque os irmãos quiseram matar ele. Às vezes você está passando por uma situação que você às vezes quer fugir, o desespero é tão grande, a dor é tão grande, que você quer fugir, você quer ir para qualquer outro lugar, menos ficar na sua casa. E a palavra diz ali que ele fugiu, ele foi habitar num lugar, e ali tinha homens levianos, a palavra diz, homens que faziam errado, digamos assim. E a palavra diz que ali eles começaram a andar com Jefté. E diante que eles começaram a andar, a palavra diz que os filhos de Amon, os amonitas, se levantaram. É como se fosse uma guerra de rua, digamos assim, para ver quem vencia, porque naquele tempo a maneira de vencer era desse jeito, né? E a palavra diz que aconteceu, pois que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Jobe. Olha só que engraçado. Primeiro, ninguém quis saber de Jefté. Rejeitaram, expulsaram ele, ele teve que fugir, porque senão ele iria morrer. Porque é como uma pessoa que ela sempre foi rejeitada, ele cresce ou ela cresce uma pessoa rebelde. Muitas das vezes cresce um homem, uma mulher revoltado, brigão, né? Muitas das vezes, porque já foi muito rejeitado. Então a maneira da defesa é a briga, a maneira da defesa daquela pessoa, muitas das vezes, é ela
dar o troco com a mesma moeda. Então acredito que Jefté, ele era um jovem muito brigão, porque a palavra diz no verso 5: aconteceu que os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. Primeiro as pessoas expulsaram, e depois os próprios que expulsaram Jefté foram fazer ele voltar. Por quê? Porque tem horas que o próprio Deus vai permitir com que coisas aconteçam na nossa vida para pessoas nos valorizar. Porque quando Jefté vivia no lugar, as pessoas não gostavam dele, as pessoas expulsaram ele. E Deus permitiu com que acontecesse uma peleja, uma guerra muito ali forte, muito perigosa, para com que pessoas trouxessem de volta ali Jefté e valorizassem ele. E no verso 6 diz assim: e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olha só, primeiro ele foi rejeitado, ele foi expulso. Primeiro fizeram mal para ele, falaram muito dele, desejaram o mal, quiseram matar, e depois foram em busca, como se ele fosse o rei da pátria, como se ele fosse ali o salvador da pátria, né? E tem horas que o próprio Deus, tem horas que Deus vai permitir com que pessoas nos humilhem, com que pessoas façam coisas ruins para nós, para depois pessoas nos valorizarem. Às vezes você pode estar nesse momento sendo injustiçado, sendo maltratado, humilhado, sendo envergonhado. Entendam algo, nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida é por algum motivo, por algum propósito. Porque Deus, ele sempre tem a maneira dele trabalhar. Muitas das vezes a gente não tem que entender, se questionar. Muitas das vezes nós temos que apenas viver a vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você quisermos entender o agir de Deus, quisermos achar que Deus não está operando, que Deus não está fazendo, todas as vezes que nós questionamos, as coisas parecem que se tornam mais difíceis. Porque quando nós não entregamos tudo nas mãos de Deus, Deus opera quando nós entregamos tudo. E a palavra diz que ali no verso 7, Jefté falou o que acredito que qualquer pessoa falaria. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai? Porque agora viestes a mim quando estais em aperto. Muitas das vezes você fala para pessoas, acontece muito. Tem pessoas assim, que ela só te procura quando ela precisa, já percebeu? Você sabia que quando você, muitas das vezes, é rejeitado por muitos, mas quando alguém precisa de alguma coisa, ela sabe onde encontra? Você é um escolhido de Deus. Às vezes você não sabe, às vezes você acha assim, eu acho que não, isso aí é besteira, que ninguém me ama, é que todo mundo me rejeita, e não é. Porque o escolhido de Deus, na maioria das vezes, ele vai viver assim mesmo, sabe? O escolhido de Deus, na maioria das vezes, ele é rejeitado. Ele é humilhado por pessoas. E pessoas só vão atrás quando precisam. Sabe para que isso? Para as pessoas verem e entenderem e assumirem que pessoas escolhidas por Deus, elas sempre têm e sempre terão um grande valor. Ele falou assim: vocês estão de brincadeira? Poxa, engraçado, né? Quando eu estava na casa do meu pai, vocês me aborreciam, vocês me expulsaram, vocês me humilharam, vocês me rejeitaram. E agora vocês querem vir até a mim
Quando vocês estão em aperto, quando vocês estão precisando, é só nesse momento, é só nessa hora que eu tenho valor? No verso 8 fala assim, ó: e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Olha só o quanto Deus é fiel na nossa vida. Às vezes você acha assim, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou às vezes você está se esforçando, às vezes você está dando o seu máximo por uma pessoa. E olha o que a palavra de Deus diz, que Deus falou ali na boca daqueles homens. Aqueles homens, eles tiveram que assumir. Você não vai ser um qualquer, você vai ser o cabeça de todos os moradores de Gileade. É como se colocassem ele como um juiz daquele momento. Porque naquele tempo, né, é como se fosse um juiz ali. Jefté. E a palavra diz que ele falou assim, ó: então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Ele fez uma pergunta, porque ele não estava entendendo. Ele falou assim, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se eu for lá, eu combater contra eles, eu vencer, e Deus me colocar diante, Deus me der, né? Deus me der ali o livramento, Deus me der ali a vitória na guerra, eu serei cabeça de vocês? Eu vos serei grande na presença? Eu vou ser uma pessoa honrada? Eu vou ser uma pessoa vitoriosa? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor, Deus, será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha só o que Deus faz. Às vezes você saiu rejeitado, às vezes você foi humilhado, às vezes você foi esnobado, às vezes pessoas te maltrataram, às vezes você saiu da sua terra, às vezes você saiu do seu lugar, do lugar que você gostava, de cabeça baixa, mas Deus fala: eu não vou permitir com que você venha voltar para este lugar, eu não vou permitir com que pessoas venham te ver da mesma maneira. Então tem horas, meu irmão e minha irmã, que vai ser necessário a gente sair de lugares, vai ser necessário a gente ser expulso de lugares, porque quando você voltar para este lugar, Deus não vai permitir com que você volte da mesma maneira. Porque o importante não é da maneira que você sai, mas o importante é da maneira como que você volta. A Bíblia já está mostrando isso, a Bíblia está relatando isso, a Bíblia está testificando isso. Não é a maneira que você sai de um lugar, mas é a maneira de como Deus faz você voltar. Verso 32 fala que assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Olha só o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso. Deus deu ali a vitória para aquele povo. Deus deu os filhos de Amon nas mãos de Jefté. Então Jefté, ele saiu daquele lugar humilhado, ele saiu daquele lugar expulso, de cabeça baixa,
triste, com medo, angustiado. Mas ele voltou vitorioso. Ele voltou sendo um príncipe. A palavra diz, ele voltou sendo ali, como a palavra diz, um juiz. Ele foi posto por cabeça e foi príncipe diante daquelas pessoas. Ei, não se importa o que está acontecendo na sua vida. Não se importa se pessoas, se coisas saíram das tuas mãos. Não se importa se você está vivendo o pior. Não olha para o teu momento, mas olha para o que você vai viver. Não olha para o que você está vivendo agora, mas olha para o que Deus vai permitir com que você viva. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Assim como Deus fez ali na vida daquele jovem que era desprezado por ter sido filho de uma prostituta, era desprezado desde o seu nascimento, pelos seus irmãos, por todos. Olha só a vida que ele teve. Ele se transformou num príncipe. Ele se transformou num homem muito respeitado. Ele se transformou numa pessoa que pessoas temiam, pessoas respeitavam, pessoas admiravam. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Deus quer com que você venha cada dia mais ser honrado, respeitado, valorizado. E eu tenho certeza que Deus vai fazer, cumprir, como a palavra do Senhor diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai terminar na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Fica com Deus, fica na paz, que essa palavra venha ter te dado ânimo, força, coragem, alegria e determinação. E muita sabedoria em Deus.